A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a neurociência e a fé. O que há em comum entre as duas coisas, né? Mas o texto vai ser lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Então, a neurociência estuda a ação do ser humano, no cérebro do ser humano, né? E a fé também exercita a ação, né, do cérebro para que a coisa aconteça. A neurociência estuda a ação do sistema nervoso do ser humano, onde o funcionamento do cérebro que esconde diversos mistérios, né? É a área que estuda essa parte do organismo e busca entender a capacidade humana de de formas mais abrangentes. Então veja que também Jesus Cristo usava, né, isso. Jesus Cristo já sabia sobre isso, né? E ele usava para exercitar a fé nas pessoas, né? Porque quando ele determinava, as pessoas acreditavam e faziam existir aquilo que ainda não existiam, que era a cura, né? Já tinha a sua doença, tinha seus problemas, tinha as suas maldições, né? Mas quando Jesus falava, eles acreditavam e faziam que o cérebro funcionasse a respeito para poder fazer, né, essa libertação, essa cura, essa salvação. Mas vamos fazer algumas perguntinhas aqui, que as pessoas têm questionado, né? O que há atrás das emoções? Porque cada indivíduo apresenta diferentes formas. Como funciona a memória? Então são coisas que nós vamos entender um pouquinho agora. Esses são alguns questionamentos que permitem, né, os estudiosos questionar o estudo de diversas áreas dentro da neurociência para entender e explorar as lesões cerebrais, doenças, envelhecimento, consciência, impacto das drogas e sonhos. Então isso também Jesus sabia como utilizar, né, como manipular essas pessoas para poder então exercitar a sua fé. Então ele manipulava a mente da pessoa e a pessoa acreditava e ela era curada, era liberta de todos esses maus, né? Jesus Cristo, sabendo da capacidade das pessoas que ele curava, usava o conhecimento da ação do cérebro do indivíduo para então curá-lo através da fé. Fé é um princípio ativo e é a forma do ser humano em usar as suas capacidades mentais para alcançar as suas necessidades e vontades, né? Fé é uma convicção e não uma definição de como a fé opera na vida do indivíduo, e é a convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas e a expectativa, né, estabelecida em uma recompensa futura. Então, a fé é exercitar as coisas que nós não sabemos, né, mas que elas podem existir quando nós declaramos, né, a cura, a libertação, através do quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. O cérebro não vê, mas ouve o que as pessoas falam e agem. Então o cérebro não vê, mas ele ouve. E através dele ouvir, ele faz com que os nervos e os neurônios, né, façam o que é determinado a ele, né? Jesus, sabendo disto, exercitava a fé das pessoas, fazendo com que elas acreditassem a existir aquilo que não existia. Isto é, eles acreditavam que a sua cura e a sua libertação e a sua salvação, através da palavra ditas por Jesus, era concretizada. Então veja que as coisas que não existiam, né? O que não existiam? Não existiam a cura daquela doença, né? Até os médicos poderiam até ter desenganado já a pessoa, mas quando ela exercitava a fé através do nome de Jesus, até hoje as coisas acontecem. Muitos testemunhos são de pessoas que Deus acreditava na cura e na libertação, mas os médicos não acreditavam. Então, a última resposta que nós devemos ter é a resposta de Deus. Deus, se falar que vai acontecer, pode crer que aquilo que é impossível para o ser humano, para Deus é possível.
Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, nós estamos esperando o quê? Acontecer algo de bom na nossa vida, né? E das coisas que não se veem. Nós não vimos a doença, nós não vimos o que estava ali nos atrapalhando, mas através de Jesus Cristo, pela fé, nós podemos então receber essas bênçãos. Porque temos que confiar na obra redentora de Jesus e a aceitação dos seus benefícios. Exercitar a fé é crer que tudo aquilo que nós necessitamos, ou por uma cura que os médicos e a medicina já desacreditaram, né? Ou por causa de você achar que estava perdida, né? Essa causa já estava perdida, ou algo o que é impossível aos nossos olhos humanos, né? Então, tudo isso é saber a fé. E isso vai acontecer e é através da fé que podemos alcançar a graça que estamos esperando. Então, é através da fé que nós podemos alcançar a graça que esperamos. Mas muitos murmuram, muitos questionam, né? Quando alguém fala que está libertado, saiu, as coisas já vão ser concretizadas, né? Muitos murmuram, ficam ali falando, eu hoje já acordei que aquela dor que não me sai das minhas costas, aquela dor que não sai do meu pé, da minha coluna, né? Aquela dor de cabeça, todo dia tem dor de cabeça. Quer dizer, você está estimulando o cérebro a fazer com que aquilo que não existia, que você não tem aquela doença, ela começar a existir, né? Isso faz a função do cérebro. Então nós temos que estar sempre, acordar sempre animados, sempre falar, Senhor, graças a Deus, mais um dia que estou aqui na sua presença, que Deus venha abençoar meu dia, minha família, minha semana, né? Venha abençoar tudo que eu faço. Não, as pessoas já acordam já reclamando de tudo, né? O estudo da neurociência busca compreender de que maneira o cérebro funciona, né? E influencia do comportamento da relação humana, onde o cérebro atua nas funções cognitivas para estimular os nervos e os músculos, para atuar no bom desempenho do ser humano, tanto, né, de recuperar, né, seu corpo, recuperar da sua doença, seu corpo físico, como a mental, né? Muitas doenças são mentais, são nós estimuladas pelo cérebro, porque nós que pomos aquela semente lá no cérebro para poder falar, né, desses males, como falei agora aqui pouco, né, das pessoas que são pessoas que estão sempre reclamando, né, murmurando das coisas. Em algumas palavras, a neurociência atua no estado emocional, abordando os pensamentos, a aprendizagem e a memória em nossas emoções, como gestos que fazemos e na nossa fala, bem como na manutenção das funções do nosso corpo. Podemos estabelecer uma cura ou provocá-la através do que desejamos e falamos, sabendo que o cérebro, ele ouve, né? Então ele ouve. Jesus punha em prática a capacidade das pessoas a acreditar na sua cura para serem libertos dessa situação. Romanos 1:17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque também, capítulo 2, versículo 4, parte B, tá? O justo viverá pela fé. Então nós somos justos, nós temos que viver pela fé. Muitas vezes Jesus Cristo dizia às pessoas, né, curadas, vai, a tua fé te salvou. Então é porque através da fé, através do ensinamento do nosso cérebro para poder manifestar aquilo que nós queremos e não fazer as coisas ruins, né? Porque nós podemos proferir bênçãos ou maldições para nós mesmos, né? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então você vê que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós temos que exercitar essas coisas que vêm de Deus. Mas vamos mostrar alguns exemplos de fé, né? Que Jesus Cristo, quando ele falava das pessoas, falava com as pessoas, ele exercitava a fé. Vamos usar a palavra de Deus? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, né? Mateus 8, versículo 2 e 3 diz assim: E eis que veio um leproso e adorou, dizendo, quando Jesus descia do monte, né? Dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha só como ele é humilde, né? Ele diz, se quiseres. Falou para Jesus, nós também temos que falar dessa maneira. Se quiser, Senhor, o Senhor pode nos curar, pode nos libertar, pode nos salvar. E Jesus disse assim, e Jesus, no 3, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. Veja, Jesus falou, não, eu quero. Jesus está pronto para nos salvar, mas nós, para nos curar, mas nós não acreditamos. Nós saímos de igreja em igreja, de pastor em pastor, de pessoas em pessoas, para orar pelo mesmo problema que já foi falado, né, já foi declarado que Jesus ia salvar, né? Então você vê, e logo ficou curado da lepra, olha só. Logo ele ficou curado da lepra. Outro tipo de cura diferente que Jesus falou foi lá em Mateus, né, quando ele fala em Mateus capítulo 8, versículo 20 e 20 até o 22. E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecida de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a sua orla na sua veste, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Olha, nós temos que tocar em Jesus, como aquela mulher, ela acreditava, somente em tocar, ela já acreditava que ia ser curada. E você, tem feito alguma coisa diferente disso? Você tem deixado as coisas acontecer? Né? E Jesus, olha o que Jesus disse, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, minha filha, né? Tem bom ânimo. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Veja bem, imediatamente a mulher ficou sã. A tua fé te salvou. Quer dizer, a fé de acreditar só em tocar. Não precisava nem pedir para Jesus orar. Você tem que crer. Quando você está tocando, é quando você está orando. Pedindo para Deus em oração. Isso é tocar em Jesus. Lá em Mateus, continuando aqui, no Mateus 9, 27 e 30, diz aqui, né, a cura de 2 cegos. No Mateus 9, 27 diz assim, e partindo Jesus dali, seguindo-se 2 cegos, chamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Veja, eles estão pedindo o quê? Compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi, né? E quando chegou a casa e os cegos se aproximaram dele, Jesus disse-lhe, credes vós que eu posso fazer isto? Então você tem que crer se Jesus pode fazer isso. Se você não crê, não adianta nada. Você vê, ele fala para vocês creem em mim que eu posso fazer isso? Claro, aqueles cegos falaram, né, disseram-lhe, eles, sim, Senhor. Então nós temos que ser categóricos. Quando alguém vai falar de mim, nós temos que crer, né? Porque Jesus está falando, se você crê em mim que eu posso fazer isso? E logo no 29 ele diz assim, tocou então os olhos deles, dizendo, faça-vos feito segundo a vossa vontade. Veja, não, tem que ser feito segundo a vossa vontade. Então a minha vontade é de ser curado, de ser liberto. Então nós temos que crer, né? Crer que Jesus pode fazer isso. Né? Mas as pessoas não acreditam, as pessoas pensam que, né, isso é coisas que só acredita para os outros. Né? Outra, está aqui, né, a cura do lunático, né? Mateus 17, capítulo 14, 15 e 16, né, até o 18. Diz assim, e quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, olha só,
Outra coisa, nós temos que descer, né? Temos que nos pôr de joelhos, às vezes, para pedir uma cura, pedir uma libertação. E aquele homem fez isso pelo filho dele, né? E nós, às vezes, nem oramos, nem pedimos, já queremos que Jesus faça as coisas da maneira que nós queremos, né? Mas tem que ser da maneira que ele quer. E Jesus disse assim, Jesus, tem misericórdia do meu filho, no 15, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos olhos os seus discípulos que não puderam curá-lo. Então, seus discípulos não puderam curar, porque eles não tinham a fé suficiente. Então, nós temos que crer somente em Jesus, né? O ser humano, às vezes, é falho. Mas quando a pessoa fala, nós temos que crer que Jesus vai nos salvar. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei, trazendo-o aqui? E respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então veja bem, Jesus, nós temos que curar e libertar e falar, expulsar demônios através de Jesus Cristo, né? Porque senão não tem significado nenhum. Você não vai conseguir expulsar o demônio, porque o demônio, ele teme e treme perante o Senhor Jesus. Mas vamos falar mais aqui em Mateus 20, no capítulo 20, no versículo 30 ao 34, diz assim, os dois cegos de Jericó. E eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus estava clamando, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha lá, aqueles dois cegos falam, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos que falar isso, Senhor, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamaram, mais dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós temos que estar clamando, parando. Todas as vezes nós temos que pedir, e estar sempre pedindo para o Senhor Jesus, até que Ele nos ouva, porque às vezes tem muitas coisas nos impedindo. O diabo às vezes está impedindo, né, que Ele faça a nossa graça, né, que Ele dá a nossa graça, dá a nossa bênção. E Jesus, parando no 32, chamou-os e disse, que queres que vos façam? Veja bem, Jesus falou de novo. Jesus já sabia o que eles queriam, mas é que nós temos que falar. Senhor, o que o Senhor quer que me faça? Não falar, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, mas nós temos que declarar a cura que nós queremos ter. Eles disseram eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Veja bem, ele falou assim, ó, Senhor, eu quero que os nossos olhos sejam abertos, lá no 33, né? No 20 e 33. No 20 e 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos e logo viram e eles se sararam, né? Eles ficaram curados. Então veja que Jesus teve compaixão. Jesus vai ter compaixão quando nós clamamos para Ele. Nós temos que pedir. Se a gente não pede, nós não vamos acontecer nada. Tem mais uma aqui, né? Aos 10 leprosos. Essa todo mundo conhece, né? Que Jesus ali, eu só vou comentar, né? Que é cumprido, está lá em Lucas 17, do 12 ao 18, né, até o 19. Aqueles 10 leprosos estavam no caminho, sabendo que Jesus estava lá, então Jesus falou, e eles foram para buscar uma cura. E Jesus falou, vai, segue seu caminho, né? E eles foram até a cidade para falar com os sacerdotes. Chegando no caminho, eles ficaram curados. Só que um só voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 se perderam, ficaram por lá, ficaram mostrando para os outros que tinham sido curados, né? Ficaram ali passando para um, para outro, mas um só voltou. E é igual hoje, muitas pessoas não voltam para agradecer a Jesus. Quando aparece a bênção, não querem nem saber mais de nada. Só querem só a bênção, não querem mais o abençoador. E não é assim, nós temos que ser abençoados e temos que agradecer ao Senhor Jesus que nos curou, né?
Então, mas mesmo assim, Jesus fazia muitas outras curas, né? Até à distância. Vamos pôr só aqui um capítulo aqui de João 7. João 7, 36, né? Até o 57, 4, 46 ao 54, tá? Então aqui é a cura do oficial do rei, que foi pedir para o Senhor Jesus curar o filho dele, né? Que ele estava ali, né, doente. Então, desde assim, na segunda vez, no 46, segunda vez foi Jesus a Caná, na Galiléia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então veja que estava longe, o filho estava enfermo. E no 48 ele diz assim: então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Então ele falou, você tem que ver os sinais e as maravilhas para crer naquilo que Deus está falando, que Jesus estava falando. E disse-lhe o oficial, Senhor, desde antes que meu filho, antes que meu filho morra. Ele disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Então ele falou, não, vai, o teu filho vive. Quer dizer, Jesus já tinha curado, né? Já tinha curado ali aquele menino naquela mesma hora, à distância. Então, quando nós oramos para as pessoas, né, que estão distantes de nós, a coisa acontece, né? E quando chegou lá, ele chegou na casa dele, o filho dele já estava vivo. No 52, ainda ele diz assim, perguntou-lhe, pois, a que horas acharam melhor. Eles disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre deixou. Foi bem a hora que ele falou com Jesus. Então, a fé, ela pode ser exercitada à distância. Nós podemos orar pelas pessoas que estão distantes a nós, nossos entes queridos, nossos amigos, ou por qualquer pessoa que pedir uma oração para você. Se você crê que Jesus vai fazer a cura, ele vai libertar aquela pessoa através da sua oração. Então nós temos que crer, porque Jesus é o que faz toda a diferença na vida do cristão, que é a fé, né? Então nós vimos hoje, né, a relação entre a ciência, né, a neurociência e a fé, que é exercitar aquilo que nós não conhecemos, que nós não vimos, mas fazer a coisa acontecer, né? Quando abrimos a boca para falar e crer no que estamos falando, acontece para então receber a graça que almejamos. Então isso acontece quando abrimos a boca, nós temos que abrir a boca para falar. Não temos que ficar só murmurando, resmungando, né? Mas temos que falar para o Senhor, para proferir aquilo que nós queremos. João 11:40, para encerrar, diz assim, e disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verão a glória de Deus? Então, é isso que nós temos que fazer. Quer ver a glória de Deus? Temos que acreditar. Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr seu like, seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. Até uma próxima. Que Deus abençoe a todos.